Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa aula será de ciências humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Boa aula! Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Lucas e hoje mais uma aula relacionada às ciências humanas e suas tecnologias. Mais precisamente, a discussão hoje envolve história, né? E nós temos aqui uma habilidade, habilidade 10, reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Em outras palavras, gente, a organização de movimentos sociais e a participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica, movimentos sociais, participação do coletivo, de grupos humanos, movimentos de massa, relacionados às mudanças, às transformações na história, às transformações na geografia, no espaço urbano, no espaço da cidade, no espaço social, né? É um tema importante que envolve uma série de possibilidades de discussão ao longo de toda a história geral, enfim, da história do Brasil, né? Mas a gente fez um recorte, mais uma vez, pensando alguns aspectos fundamentais dentro que podem, né, ser discutidos dentro dessa habilidade, tá certo? Vamos dar uma sequência aí, pensando a competência de área 2, que envolve, né, essa habilidade. A competência de área 2 discute compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Compreender as transformações do espaço geográfico é pensar que o mundo está em transformação, não é isso? O mundo, o espaço rural, o espaço urbano, as cidades, está em transformação. E que, de alguma forma, essas transformações produzidas pelo homem se relacionam com mudanças, né, socioeconômicas, enfim, culturais, né? Claro que os movimentos sociais, a participação da coletividade, os movimentos de massa, né, que já discutidos na habilidade, envolvem essa competência, não é isso? Então a gente vai discutir tudo isso na videoaula de hoje. Nós temos aqui como início a Revolução Industrial. Basicamente nós escolhemos 3 tópicos para envolver essa discussão da participação da coletividade nos movimentos sociais. A Revolução Industrial e suas consequências, a Revolução Francesa, tá? E a Revolução Russa. 3 grandes movimentos importantes na história, né, com grande relevância, né, na discussão histórica e que, evidentemente, se relacionam com essa ideia de participação das massas, da coletividade, enfim, das transformações histórico-geográficas. Vamos ver? Primeiro, gente, a Revolução Industrial tem como significado um processo de aceleração da produção ou de expansão do capitalismo. Em outras palavras, acelerar o processo produtivo e expansão do capitalismo. Produzir mais, né, as máquinas começam a surgir como uma forma do quê? Produzir mais para vender mais, para acumular mais capital. Então a Revolução Industrial se insere num espaço de expansão do capitalismo, né, de expansão da acumulação de capital, tá? Na história, a partir da Inglaterra do século XVIII. Mas nós lembramos uma coisa importante, que essa Revolução Industrial, ela transforma, ela cria um novo mundo. Mundo este que eu estou chamando de mundo urbano industrial. Vamos lá descrever algumas características fundamentais? Primeiro, urbanização, né? Nós estamos falando de um crescimento urbano, né? De um crescimento do espaço urbano, do espaço da cidade. Crescimento demográfico, né? Há uma explosão populacional a partir do século XVIII, principalmente do século XIX, com esse processo de urbanização. Um surgimento de um personagem novo na história, o operariado, um personagem que não existia antes, né? Você não pode falar em operário na Idade Média ou em operário na Grécia Antiga. O operário é um personagem da Revolução Industrial. E com ele eu coloquei ali a exploração do trabalho. Lembramos que o surgimento do operariado no contexto da industrialização, ele não necessariamente veio acompanhado de leis trabalhistas, não é mesmo? Ou seja, nós temos leis trabalhistas? Não temos, então o trabalhador ele era superexplorado neste contexto. Tudo bem? Ok. Ali embaixo colocamos a ideia de tempo útil, né? Uma transformação na noção de tempo. Lembramos que o tempo, a forma como o tempo é enxergado, a forma como o tempo é trabalhado, ele também muda ao longo da história, né? O tempo da Idade Média, por exemplo, era o tempo rural, era o tempo da agricultura, né? Era o tempo da natureza, chove, neva, né? Era o tempo muito medido pela natureza. O tempo da Revolução Industrial é o tempo produtivo, gente, é o tempo da produção, a lógica da produtividade. Tempo é dinheiro. É a lógica da Revolução Industrial ou a partir dela, não é mesmo? E, finalmente, a contradição entre a riqueza e a pobreza. Em outras palavras, a Revolução Industrial, ela gerou muita riqueza. A Inglaterra se tornou a potência mundial a partir do século XVIII e XIX, né? Mas uma contradição se instala. A mesma cidade que tem
um bairro rico, de uma poderosíssima burguesia industrial, a mesma cidade, num outro lugar, num outro espaço, você tem o bairro pobre, dos cortiços, os bairros operários. Em outras palavras, a Revolução Industrial produz transformações no espaço geográfico. A cidade vive a contradição. De um lado, a riqueza da burguesia industrial, do outro, né, olha a habilidade lá, enxergando a transformação com os bairros operários, os cortiços operários na Inglaterra do século XVIII e nos demais países que se industrializaram a partir daí. Lembramos que você que mora em grandes cidades deve perceber, especialmente no Brasil, não é mesmo, que essas contradições elas ainda não acabaram, né? Ou seja, você tem de um lado da cidade o bairro rico, o bairro poderoso, e do outro lado o bairro mais pobre, mais simples dos trabalhadores, não é mesmo? Essas contradições são frutos desse problema do avanço do capital e da Revolução Industrial. Seguindo um pouco, um relato de um menino operário do século XIX. Na verdade, não havia horas regulares. Patrões e administradores faziam conosco o que queriam. Normalmente os relógios das fábricas eram adiantados pela manhã e atrasados à tarde. E em lugar de serem instrumentos de medida do tempo, eram utilizados para o engano e a opressão. Mais uma vez, a lógica do tempo, né? O empregador explora o tempo do trabalhador, né? O tempo do trabalho, o tempo da produtividade, o tempo do lucro, né? E o trabalhador vê o tempo como mais uma forma de opressão, tá certo? Lógica da Revolução Industrial. Muito bem. Você deve estar se perguntando, mas e o operário, ele resistia? Né? Claro que sim. Então aqui uma tela para ilustrar essa ideia. Movimento operário, ludismo, cartismo, as trade unions e as doutrinas sociais. Ora, gente, aqui é para mostrar a participação da coletividade como forma de resistência, não é mesmo? Coletividade, nos movimentos sociais começam a se organizar. O trabalhador, na verdade, chega a uma conclusão de que sozinho ele não tem condições de lutar contra esse cenário de opressão, de exploração do trabalho, de exploração do tempo. Mas juntos, em movimentos organizados, isso se tornava possível, né? Então surgem alguns movimentos. Na tela eu listei alguns para vocês. O ludismo, conhecido também como o movimento dos quebradores de máquinas. Os trabalhadores quebravam as máquinas, não é, do empregador, evidentemente, do patrão, como uma forma de resistência. O cartismo, embaixo, é um nome que deriva de cartas do povo. Era um movimento na Inglaterra do século XIX que envolvia abaixo-assinados, cartas que eram enviadas para o parlamento com reivindicações dos trabalhadores para mudança da legislação trabalhista, mudança, por exemplo, por obtenção de direito de voto, né? Então, os trabalhadores eles começam a se organizar para mudanças no sistema de lei, é isso, por melhorias nas suas condições de trabalho. Embaixo, ali um pouco mais abaixo, tem as trade unions, né? E as doutrinas sociais, que são, na verdade, as trade unions, o início de um sindicalismo mais organizado, né? A partir daí nós podemos falar em greves, né, organizadas e tudo mais. E as doutrinas sociais seriam umas ideologias socialistas, não é? O socialismo científico, o anarquismo, as ideologias que propõem ações organizadas para romper com a exploração capitalista, para romper com a exploração do trabalho. Em outras palavras, você já pode perceber, né? Os trabalhadores juntos, organizados, né, começam então a contestar de alguma forma essa ação de exploração, tá? Então, o movimento social se torna mais uma forma de resistência aqui, tá? Bom, aqui nós temos uma imagem bacana, né, que mostra o ludismo, né? Olha, os trabalhadores com marretas na mão, né, com martelos, batendo nas máquinas. E aqui uma imagem bacana, uma cidade industrial na Inglaterra que ilustra esse cenário de transformação do espaço geográfico, né, que nós falamos na discussão da nossa competência e da habilidade de hoje. Se você olhar embaixo, você pode notar ali a presença de uma carroça, de um trabalhador com cavalos, né, carroças, enfim, um cenário aparentemente rural, né, mas acima as chaminés, né, ilustram o surgimento das indústrias, né? Então a gente já começa a perceber um cenário de transição. Essa imagem é muito bacana nesse sentido, né? Como a indústria ela começa a transformar o espaço geográfico, como a Revolução Industrial começa a transformar o espaço geográfico. Tudo bem? Ok? Bacana. Seguindo mais um pouco, agora outro tópico importante é a Revolução Francesa, né? Para alguns historiadores, a industrial e a francesa, juntos, né, no século XVIII, estariam contribuindo para inaugurar um mundo contemporâneo, não é isso? Um novo mundo. A Revolução Econômica, Produtiva e Industrial e a Revolução Francesa, mais política e social, estariam contribuindo para a construção do novo mundo, do mundo contemporâneo. Lembramos que a Revolução Francesa, eu coloquei uma datação entre 1789 e 99 ali, que vai da queda da Bastilha até a ascensão do Napoleão, né? E que tem um significado especial. Trata-se de uma revolução burguesa. Burguesa por quê, Lucas?
Burguesa porque foi liderada pela burguesia, né, e porque as principais conquistas do processo revolucionário atendiam a esses interesses. Mas a Revolução Francesa jamais teria sido o que foi sem a grande participação das massas, né, dos trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade. Lembramos dos sans-culottes, né, os trabalhadores urbanos, os populares urbanos, podemos dizer assim, e dos camponeses. Para muitos, a Revolução Francesa é considerada a primeira grande revolução de massa da história. Mas lembre-se, liderados pela burguesia, as principais conquistas atenderiam a esses interesses, tá certo? Muito bem. Lembrando que essa revolução ela tem como base ideológica o iluminismo, né, que trata-se de uma ideologia burguesa, uma ideologia revolucionária, mas que partiu da burguesia europeia, né? Essa ideologia, importante, burguesa, né, ilustra os desejos da burguesia por mudanças, por transformações, tá bom? E no contexto específico, a crise do antigo regime, né? A crise estrutural do antigo regime, do absolutismo, das estruturas econômicas, políticas e sociais desse período. Mas lembre-se, a Revolução Francesa é muito importante porque ela foi uma revolução de massa, foi um grande movimento social, mas ao mesmo tempo ela não ficou restrita à França. A partir dali, movimentos começam a pipocar em várias partes da Europa e do mundo. Lembramos que as independências da América, especialmente da América Latina, da América Espanhola e Portuguesa, foram inspiradas, de certa forma, no que estava acontecendo na França. Revoluções na Europa, 1820, Porto, 1830, 1848, a famosa Primavera dos Povos, foram revoluções, de alguma forma, inspiradas no modelo francês. Então, o mais importante aqui é lembrar que a Revolução Francesa, olha só, pós-revolução, ela expandiu o ideal revolucionário, né? A expansão desse projeto, a Revolução Francesa, não fica restrita à França, tá certo? Muito bem, gente. Seguindo mais um pouco, a queda da Bastilha, uma imagem famosa. Notem a participação do povo aqui embaixo, nas ações de rua, não é isso? Que tomariam a famosa Bastilha, a grande prisão da Bastilha, né? E essa imagem, também muito bacana, muito importante, muito interessante, ilustra a Revolução de 1848. A Revolução de 1848, também conhecida como Primavera dos Povos, né, ficou muito famosa pela participação dos setores populares também, a mobilização social, mais uma vez, né, a participação da coletividade num cenário de transformação, tá? Notem na imagem, você vê muitas pessoas comuns, usando camisas brancas, pessoas comuns, ilustram a participação do povo nessas ações de rua, nessas ações revolucionárias. Tudo bem? Seguindo um pouco, temos agora a Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917, já adentrando o século XX aí. Nós temos como um significado, eu coloquei algumas ideias aqui, a mobilização popular, né, a grande mobilização popular, considerada a primeira revolução de inspiração socialista, tá? E o primeiro Estado fundado nos princípios do socialismo. Nós tivemos no século XIX algumas experiências socialistas, né? A Primavera dos Povos teve uma inspiração no ideário socialista, nós temos a Comuna de Paris também, mas foram movimentos curtos, né? De pouca duração. A Revolução Russa é considerada a primeira grande revolução a constituir um Estado fundado nos princípios do socialismo. Daí a sua importância, né? E aqui uma imagem, né? Uma imagem famosa do líder revolucionário Vladimir Lenin, discursando para os trabalhadores, discursando para aqueles que participariam da Revolução, tá? Então, ilustrando um pouco essa situação, vamos dizer assim, da grande causa da mobilização social, né, da mobilização da coletividade em torno de um projeto revolucionário, em torno de um projeto, enfim, de mudanças, um projeto de transformações, tá? Seguindo aqui, olha só, a importância da Revolução Russa. Lembramos, portanto, que trata-se de uma revolução socialista, a primeira a criar um Estado socialista, e que ela teria influenciado inúmeros outros movimentos ao longo do século XX. Em outras palavras, gente, assim como a Revolução Francesa inspiraria revoluções burguesas ao longo de todo o século XIX, a Revolução Russa inspiraria uma série de revoluções socialistas ou de movimentos de guerrilha, movimentos de esquerda em todo o mundo ao longo do século XX. Ou seja, a mobilização social, seja da burguesia, né, nas revoluções inspiradas na França, seja socialistas, né, populares, inspiradas pela Revolução Russa, né, demonstram a importância da grande mobilização como forma de mudança, como forma de transformação do cenário histórico-geográfico, tá certo? Para fechar, eu coloquei aqui movimentos contemporâneos, Revolução Cubana, diretas já, crise do euro, Primavera Árabe. Aqui, na verdade, fica uma dica importante, né? Mostrar que os movimentos sociais não acabaram. Porque às vezes o aluno fica aquela coisa, a história, a Revolução Russa, a Revolução Francesa, são páginas perdidas no livro de história. E na verdade não é bem assim, né?
Ao longo de toda a história e até os dias de hoje, os movimentos sociais, os movimentos de mobilização, de coletividade continuam acontecendo. Exemplos mais recentes, a Revolução Cubana em 59, as diretas já no Brasil em 84 e ainda mais recentemente os protestos na Europa contra a crise do euro, especialmente na Grécia, né? E a Primavera Árabe, né, gente? Mobilizações de rua que levariam à queda de ditadores, não é? Ou seja, a coletividade como forma de mobilização ainda está na ordem do dia, tá certo? Espero que tenha aprendido e até uma próxima. Fique atento à questão do movimento operário, né? Ler, procurar se informar mais sobre o ludismo, o cartismo, né? As formas de resistência operária em função do cenário de exploração. Foi um tema que já caiu algumas vezes no Enem e que pode voltar a aparecer. É um tema importante que se relaciona com essa habilidade. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 100. Bom estudo e até a próxima aula!